Olá, nessa aula a gente vai discutir um caso clínico sobre a psicologia analítica ou a psicologia junguiana, tá? A gente conhecer um pouco melhor. Para a gente entender um pouco, a gente tem que lembrar que a abordagem junguiana trabalha com a noção de inconsciente, mas o principal é o inconsciente coletivo e a noção de arquétipo que está nessa teoria, tá? Isso é fundamental, porque a escuta do processo tem a ver com isso, né? Outro aspecto importante é entender a libido. Não sei se você lembra, mas no Freud a libido era a energia sexual das pulsões que fazem a gente desejar, buscar as coisas. Aqui a libido também é energia, mas ela não é sexual. É a energia do desenvolvimento humano, da busca humana, né? Assim, o próprio movimento humano pelas coisas que ele quer na vida, digamos assim. E aí, o analista, o terapeuta junguiano, ele vai buscar entender essa libido, como que ela se organiza. Se ela é introvertida ou extrovertida. Ou seja, se ela se volta para si mesmo ou se ela vai para fora, né? Então, o sujeito introvertido, ele sente o esmagamento das coisas sobre ele. O extrovertido, ele sente as coisas para fora. O introvertido para dentro, extrovertido para fora. Então, ela faz um caso que é o seguinte. Uma mulher de 38 anos, casada, 5 filhos, são 4 mulheres e um homem, esse aqui é o mais novo. O marido dela tem 60 anos, doente crônico, dependente dela, né? E aí, a queixa que ela traz é a dificuldade de lidar com os filhos, principalmente o mais novo e a filha mais nova, de 21 anos, que ela tem, seu filho 21, 20, esse filho tem 17, né? De lidar com eles, porque eles não trabalham, eles não fazem nada na vida deles, não querem estudar, nada mais. O filho mais novo tem um filho também, não cuida direito dessa criança. E com o marido, que é extremamente dependente dela. E ela vai contando isso e ela fala que ela fica super angustiada, então tem sofrimento, tem mal-estar, né? Ela fica muito angustiada porque ela não consegue dizer não para tudo que eles pedem e ela vai se sobrecarregando com as tarefas de casa e da vida dela. Então ela vai ficando triste, vai ficando descuidada, sente como se ninguém estivesse cuidando dela. E ela associou isso com o fato de que ela quer cuidar demais das pessoas e ela espera que os outros façam alguma coisa por ela, mas eles não fazem. Nessa hora ela diz que ela gostaria de voltar a viver. O que ela está passando não é vida, né? A terapeuta olha e já entende que aqui essa paciente tem uma característica introvertida, de aceitar tudo, de ficar calada, de ficar muito na dela, de não se posicionar e assim por diante, tá? E aí eles vão começando a fazer uma análise que vai, dentro do modelo junguiano, dar consciência para o inconsciente coletivo. Então vai passando de um para o outro. E o que é a expressão desse inconsciente coletivo? Mais claramente, são os sonhos. Além do próprio sintoma, né, que está aqui com essa dificuldade toda. E ela traz um sonho, nas primeiras sessões, de que ela sonha com uma mulher, uma figura feminina, alta, de cabelos pretos e compridos e que tem por volta de 30 anos. E que várias vezes essa figura já apareceu nos sonhos dela, né? E sempre em momentos de dificuldade, como se estivesse tentando ajudá-la a lidar com alguma dificuldade nesse sonho que ela está passando. Como se estivesse na posição de um guru, a paciente disse, né? Já que, como ela própria falou, ela não teve boas relações de cuidado com os pais, isso aparece como se isso aparecesse nos sonhos. E ela se sente protegida, sente que isso faz ela ficar melhor com a vida dela e ela foi lidando melhor com as situações do cotidiano. Então aparece para ela, no sonho, essa figura. Perceba que aqui eles já estão analisando o sonho a partir de uma noção arquetípica. Porque o que a terapeuta vai entender? Que essa forma, no sonho, essa mulher sonha que aparece uma figura feminina e tudo mais, que isso diz respeito pelo fato de ser uma figura que a ajuda a lidar com os problemas, como uma expressão do self dela.
ou seja, da totalidade psíquica de todos os processos, para tentar se estruturar. Lembra o sintoma, o sonho pro junguiano? Ele está ali como uma tentativa de estruturar esse organismo, de fazer o movimento para que algo se rearranje, se reajuste e consiga ter sua potência criativa novamente. Essa noção eu não falei, mas a noção de uma potência criativa é junguiana para pensar que o ser humano é o aspecto humanista do campo, né? Para pensar que o ser humano se desenvolve de maneira está sempre cada vez mais criativo com as suas vivências, né? E aí a paciente vai falando disso em outros momentos e ela fala que teve um sonho ao longo do tratamento. Você vê como o junguiano coloca o foco também nos sonhos, né? Ela teve um sonho de que essa mulher a guiou para um certo lugar e ela foi vendo pedreiros trabalhando, tijolos pelas ruas e ao fundo ela viu o mar também. E aí ela olhou esse sonho e entendeu que é um sonho de mudança, é um sonho de novas construções na vida dela, que tem a ver com o desejo dela voltar para a cidade natal dela e assim por diante. Então, o terapeuta entende que esse sonho é a estruturação do psiquismo dela acontecendo para que ela possa seguir adiante. Se você conhece o trabalho da psiquiatra Nise da Silveira do Museu das Imagens do Inconsciente, ela tem um referencial da psicologia junguiana. E um aspecto interessante é como eles falam da mandala, vou colocar aqui no cantinho, que são essas figuras circulares, né? Que tem vários elementos e características que constroem a noção de um todo. Porque o círculo é o aspecto mais completo que a gente tem para pensar a noção de todo, de completude, assim por diante. Por isso que Jung associou isso ao self. Então, essa noção de que alguma coisa se estrutura, se organiza e tudo mais, tá? Então ela vai contando aqui de como que a paciente foi lidando com esses filhos ao longo do tratamento, né? Foi aprendendo a lidar com eles, porque ela tinha muita dificuldade, ela aceitava tudo, fazia tudo para eles, dava o dinheiro dela para o marido gastava, embora ele fosse doente crônico, era uma relação de dependência, ele não tinha outra posição em casa. Ela foi aprendendo isso, né? A lidar com essa situação. Um dia ela disse que ela estava andando pela cidade no ônibus e ela viu a imagem da Iemanjá. E aí ela se deu conta de que essa mulher que aparece nos sonhos para ela era a própria imagem da Iemanjá. E aí ela vai começando a entrar num conjunto de características e ideias que ela tem, que são mais místicas e tudo mais, e isso vai entrando no processo terapêutico também. Ela vai trabalhando isso, né, assim, de como que ela estava relacionando com o filho dela, essa filha dela que não fazia nada, começou a fazer faculdade, começou a entrar em outros lugares, ela começou a lidar de forma diferente com o dinheiro e com que ela dava para o marido, como ela resolvia isso, e ela foi tendo acesso a algumas lembranças da infância dela, e aí voltou para a sociedade para pensar algumas coisas, e começou a pensar na relação com sua mãe, de como que ela tinha um impacto ruim, das dificuldades que ela vivia com a mãe dela. Ela chegou a passar por dificuldades quando ela viu a mãe doente. Então, alguma coisa dessa relação com essa mãe foi comparecendo nessas vivências que ela teve, né? Então, ao longo do tratamento, ela foi lidando, a partir dos sonhos, com as imagens inconscientes que iam surgindo, analisando a partir da noção do psiquismo para o Jung, do inconsciente coletivo, da noção dos arquétipos, aprendendo a lidar com os familiares e assim por diante, né? E embora ela sentisse muito desconforto para falar com as pessoas ao seu redor, foi aprendendo a conversar com as pessoas, a colocar limites para ela, porque ela aceitava tudo do outro, né? Fazia tudo, não conseguia dizer não. Então ela foi deixando de agir dessa maneira com as pessoas e aprendendo a ter um pouco mais de autonomia. E aí o tratamento foi continuando, né? Foi seguindo. Então, o que é interessante pensar, o sintoma para o Jung aqui, ele não é entendido como a questão do comportamento e das variáveis do ambiente, até pode ter essa noção, mas o foco é pegar o sintoma e ir para o psiquismo, para entender o que ele fala do inconsciente coletivo, de como que essas imagens e estruturas inconscientes receberam conteúdos ao longo da vida do sujeito. Esse é o aspecto importante para pensar o campo, tá? Então, isso vai dando um outro guia. É diferente do Freud, porque na psicanálise freudiana a noção da sexualidade aparece aqui também não é colocada da mesma maneira, né? Da Gestalt tem uma aproximação com a noção humanista da Gestalt, da expressão do corpo, da noção de equilíbrio, que o sujeito vai se individuando, assim por diante.
mas ao mesmo tempo ter a noção do conflito que existe, embora não seja com a sexualidade. Então, ele vai dando um outro norte para o paciente ao longo do tratamento, tá ok? Dá uma lida no material que eu estou deixando para você, e aí se você tiver alguma dúvida a gente conversa melhor, tá? Um bom estudo e até o próximo vídeo. Tchau!